irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, versos de 1 a 9. Eu tenho 20 minutos para dar um sermão para vocês aqui. 40 minutos de louvor, preparação. Eu quero que vocês leiam comigo e deixem a Bíblia aberta para a gente ir expondo o texto para vocês. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Vamos ler juntos? Portanto, meus amados e muito saudosos. Para, meus irmãos, para que o negócio está ruim demais. Filipenses 4, 1. Vamos lá, bem forte. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Presta atenção que aqui nós temos a última parte da carta. E Paulo vai encerrar essa carta, que é a carta da alegria, chamando os crentes carinhosamente de irmãos, de amados, de muito saudosos, de minha alegria e coroa. E o que Paulo pede, depois de toda essa melosidade, todo esse carinho, é que os irmãos devem permanecer deste modo firmes no Senhor. Essa é a ideia do texto. Eu chamaria aqui qual é o segredo da estabilidade espiritual. Paulo escreveu essa carta e o propósito da carta está nesse versículo. Eu quero que vocês permaneçam firmes na igreja, não no Senhor. Vejam, meus irmãos, como esse texto ele é atual. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo de muita instabilidade, de muitos desajustes. Não são poucos aqueles que estão fora da casinha. E eu digo isso como pastor. E o nosso ministério hoje é botar o sujeito para dentro da casinha de novo. Instabilidade emocional, instabilidade mental, instabilidade relacional. Nós vivemos dias difíceis, onde as pessoas, elas vivem uma instabilidade espiritual, terrível, tremenda. Estava conversando com um grupo de pastores, que nós nos reunimos aqui toda quarta-feira, e a gente estava chegando à conclusão, né? Não sei se existe um tempo mais fácil ou menos fácil de pastorear, mas hoje nós estamos vivendo um tempo onde muitas ovelhas são impastoreáveis. Impastoreáveis, são pessoas difíceis. O que Paulo está colocando aqui, ele usa essa figura, permanecei deste modo, o quê? Firmes no Senhor. A linguagem aqui é uma linguagem de guerra, de batalha. É como se Paulo olhasse para aqueles irmãos amados e queridos e dissesse assim: olha, nós estamos numa grande batalha espiritual, onde o inimigo é poderosíssimo, mas nós não podemos desistir. Nós temos que continuar lutando, nós precisamos continuar firmes nesse propósito. E aí, meus amados irmãos, a partir do versículo 2, porque essa separação que está aí não tem no texto original, Paulo vai nos dar aqui 7 estratégias, 7 princípios para nós termos estabilidade no Senhor. A primeira delas está aí nos versos 2 e 3. 2 e 3. O que é que diz aí? Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida.
Preste atenção que uma das causas da instabilidade espiritual do crente no Senhor são as brigas e as contendas dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Tem muita gente que nós estamos recebendo aqui, se tornando membro da igreja de Pinheiros, gente que está vindo de outras igrejas por causa de brigas, por causa de desentendimento. Há muitas pessoas que estão machucadas, magoadas, que se dizem desigrejadas, porque ao irem para a igreja, ao se filiarem à igreja, ao invés de ter um espaço de comunhão, de paz, as pessoas veem intriga, briga. E o primeiro segredo que Paulo dá para a gente aqui é que nós devemos lutar como crentes, se nós queremos estabilidade espiritual, para preservar a união da igreja, a unidade da igreja. E é tão interessante esse texto, porque essas duas irmãs aí, Evódia e Sintique, elas eram líderes da igreja, eram pessoas importantes da igreja, eram pessoas abençoadas por Deus, mas elas criaram uma intriga entre si, e aí essa intriga afetou toda a igreja. E Paulo então, ele diz, eu rogo a Evódia e a Sintique que pense concordemente no Senhor. Pare de brigar, pare de fazer confusão, meu irmão. E Paulo vai colocar duas razões aqui, para a gente parar de fazer confusão dentro da igreja. Primeiro, porque nós somos cooperadores do mesmo evangelho. Veja que Paulo fala aqui, vocês, juntas, elas se esforçaram comigo no evangelho, e Clemente, como os demais cooperadores, o quê? Meus. Ou seja, nós estamos na igreja não é para brigar, mas é para cooperar, para promover a unidade, para preservar a unidade. E a segunda razão que Paulo coloca aí, ele diz, cujos nomes se encontram no livro o quê? Da vida. O que Paulo está querendo colocar aí com isso? Por que ele cita isso aqui? É porque esse irmão que você está brigando, você vai viver com ele na eternidade. Então não adianta brigar aqui na terra, porque você vai viver com ele no céu. Os seus nomes estão escritos no livro que é da vida. Você já pensou esse crente que você brigou aqui na terra? Aquele crente chato, mala. E quando você entrar no céu, quem vai estar esperando você com um sorriso nos lábios é esse crente. E se você brincar, você vai morar na mesma casa e vão dormir num beliche celestial. Você em cima e ele embaixo. Por toda a eternidade. Então, irmãos, se nós queremos estabilidade espiritual, nós precisamos ser promotores da paz dentro da igreja. É na união dos irmãos, é na cooperação, no amor fraternal, que Deus ordena a sua bênção. Quanto mais concorde for a igreja, quanto mais amorosa for a igreja, mais nós temos estabilidade, o quê? Espiritual. Segunda estratégia que Paulo coloca aí, está no versículo 4, o que é que diz aí? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo o quê? Alegrai-vos. Preste atenção que Paulo está dizendo que para a gente ter estabilidade espiritual, nós precisamos obedecer o mandamento da alegria. 3 lições desse versículo. Primeiro, alegria é um mandamento, alegrai-vos. Alegria não é uma opção, alegria é um mandamento. Veja lá, por favor, volta lá no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 22. Diz assim, assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá o quê? Tirar. Preste atenção, irmãos. Deus ordena que nós sejamos alegres, vivamos alegres, porque Ele colocou uma alegria, segundo Ele, que se fundamenta na ressurreição de Cristo, uma alegria que ninguém poderá o quê? Tirar. Então Deus ordena, mas nos capacita.
O fruto do Espírito Santo é a alegria. A alegria do Senhor é a nossa o quê? Força, o nosso combustível. É tão bonito isso aqui, porque é um mandamento. Alegrai-vos, e é um mandamento coletivo, está no plural, para todos os crentes. Não depende de temperamento, não depende de perfil, não depende de tempo de conversão. Todo crente tem que ser alegre. A fonte dessa alegria é o Senhor, e não as circunstâncias exteriores. O tempo desta alegria é sempre, em todas as circunstâncias, todos os dias, todas as semanas, todos os meses. O que nos move na igreja, o que nos move na fé, o que nos dá sustentação na vida cristã, é esta alegria que vem do Senhor. Terceiro lugar, permanecei firmes na fé. Veja o versículo 5, a primeira parte do versículo 5, o que é que diz aí? 5, o que é que diz? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Por que que nós passamos por instabilidades? Porque falta o quê? Moderação. Irmãos, é uma coisa impressionante que está acontecendo hoje. Não tem mais moderação. Nós estamos vivendo tempos de extremismo. E os extremos são perigosos. E a palavra moderação aqui é uma palavra muito forte. Paulo está dizendo, se eu quero ter estabilidade espiritual, se eu quero ser uma pessoa firme no Senhor, eu preciso ser uma pessoa moderada. E a palavra moderada vem da culinária. A expressão temperada com sal significa que uma pessoa que está no ponto. Ela não é insossa, mas não é salgada demais. Ela está no ponto. E a palavra temperada aqui tem vários outros significados no grego, como paciência, cordialidade, amabilidade, gentileza, compreensão carinhosa, caridade, mansidão. A ideia aqui é de uma pessoa que não reivindica os seus direitos. Aquilo que o pastor Hernandes pregou aqui há 15 dias atrás. Falando que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele tinha todos os direitos, ele poderia reivindicar todos os direitos, mas ele abre mão. Ele abre mão. Então preste atenção, irmão. Muitas vezes é melhor a gente sofrer o dano do que a gente criar confusão dentro da igreja, gerar instabilidade dentro de casa, dentro da família, dentro do trabalho. Nós precisamos ter moderação. E a Bíblia diz que essa moderação, ela deve ser conhecida onde? Hein? De todos os homens. Nós temos que ser moderados na igreja, temos que ser moderados no trabalho, temos que ser moderados em qualquer ambiente. As pessoas devem olhar para nós e dizer, essa pessoa é uma pessoa o quê? Moderada. Moderada. Versículo 5b. Nós temos aí o quarto segredo para termos a estabilidade espiritual. Qual é? A parte B diz, perto o quê? Está o Senhor. Perto está o Senhor. Permaneça firme na fé, porque o Senhor está perto de você. Alguns comentaristas entendem que Paulo está falando aqui da vinda do Senhor, da segunda vinda de Cristo. Permaneça firme, porque o Senhor já está o quê? Voltando. Perto está o Senhor de voltar. Perto está o Senhor de vir nos buscar. Outros comentaristas entendem que a ideia aqui não é de localidade ou de proximidade, mas é aquela linguagem que está lá no Salmo 145,
que Deus está perto de todos aqueles que o invocam. Ele não está somente perto de nós, mas Ele está dentro de nós, morando no nosso coração. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Então preste atenção, seja uma pessoa firme no Senhor, porque o Senhor está com você, o Senhor está dentro de você. Você não tem motivo para desistir, você não tem motivo para ficar revoltado, você não tem motivo para viver amargurado. Vocês acham que tem gente amargurada na igreja hoje? Hein? Quinto lugar, versos 6 e 7. 6 e 7. Liberte-se da ansiedade. Olha, pastor Arival pregando sobre ansiedade, é um doutor. É um pós-doutorado. E é tão interessante nesse texto, porque Paulo vai dizer assim, não andeis ansiosos de coisa o quê? Alguma. Sabe o que desestabiliza a gente? A ansiedade. Porque a ansiedade tem dois pais, ou é a incredulidade, certo? Incredulidade. Jesus diz, não andeis ansiosos, vocês não são como os gentios, mas Deus, o nosso Pai, Ele cuida de nós. A incredulidade, meus amados irmãos, gera ansiedade no nosso coração. Mas também a impaciência. A impaciência. Você quer que as coisas aconteçam no seu tempo, do seu jeito, na hora que você quer. E tem muita gente que é instável espiritualmente, não se firma na fé, não se aprofunda, não cresce no relacionamento com Deus, não ganha estabilidade, profundidade espiritual, porque vive uma ansiedade tremenda. E ele vai dizer aqui, olha, a maneira que nós temos para nos libertar da ansiedade é tendo uma vida de oração. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso aqui é uma promessa maravilhosa, se nós orarmos, se nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, Ele vai ordenar que a paz de Jesus seja derramada na nossa mente, nos nossos pensamentos e também no nosso coração. Porque a ansiedade, meus amados irmãos, não afeta só a mente, nos afeta na nossa totalidade. O ansioso sofre, ele se angustia, ele é instável emocionalmente, ele é instável mentalmente, ele vive a angústia. E Paulo está dizendo, expulse, ou substitua essa ansiedade pela paz de Cristo, através da vida de oração. Através da vida de oração. Repetindo, vamos ver se vocês se lembram. Qual é a ideia-chave do texto? Portanto, meus irmãos, permanecei deste modo firmes no Senhor. Permaneça firme. É a conclusão de Paulo. Pare de brigar e seja um promotor da unidade da igreja. Obedeça o mandamento da alegria, seja uma pessoa moderada, lembre-se que o Senhor está perto de nós, está conosco em todos os momentos. Trabalhe a ansiedade do seu coração através de uma vida de oração. Sexto lugar, versículo 8, o que ele diz aí? Versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso o quê? Pensamento. Preste atenção, ocupe a sua mente com bons o quê? Pensamentos. O sujeito acorda às 6 horas da manhã e já assiste o Gil Gomes.
falando das tragédias, dos assassinatos, das coisas que aconteceram na cidade de São Paulo. Ele assiste todos aqueles vídeos que mandam para ele só de desgraça. Tem gente que só trabalha desgraça. Ele chega em casa à noite e ainda assiste o jornal, né? O último jornal da noite, só falando de coisa o quê? Ruim. O sujeito vem para a igreja e ele só olha para a igreja, para os pecados da igreja, para os erros da igreja, para os defeitos da igreja. Ele ocupa a mente dele, a percepção dele, só com as coisas o quê? Ruins. Ele, ao invés de olhar para os crentes bons, para os bons exemplos da igreja, ele só olha para os ruins. Meus amados irmãos, nós temos que entender que assim como nós alimentamos a nossa memória, assim será o nosso procedimento, assim serão os nossos sentimentos. Por isso que ele usa aí todos esses adjetivos, e todos esses adjetivos aqui é como se estivessem ligados ao fruto do Espírito Santo. Lá em Colossenses, Paulo diz assim, olha, se você já ressuscitou com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, pensai nas coisas lá de cima. Eu fico impressionado como os crentes hoje têm tempo para ficar no Facebook, para ficar mandando vídeo, recebendo vídeo, e tudo é coisa ruim. É só desgraça. Por fim, irmãos, versículo 9, encerrando, o sétimo aqui, segredo para nós termos uma vida firme em Cristo. Lê comigo aí o versículo 9, o que ele diz? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será contigo. Você quer ter estabilidade no Senhor? Pratique aquilo que você está aprendendo e sabendo de quem você está o quê? Aprendendo. Veja que Paulo vai usar aqui os verbos aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes. Paulo está colocando aqui, né, esse processo de aprendizado espiritual. Nós aprendemos recebendo, ouvindo e vendo. Mas Paulo diz, faz o seguinte, você aprendeu sobre oração, você aprendeu sobre dízimo, você aprendeu sobre santidade, você aprendeu sobre oração, coloca isso em prática. O grande problema, meus amados irmãos, que a nossa instabilidade espiritual está pelo fato de que nós estamos cheios de teoria, cheios de conhecimento intelectual, mas nós não praticamos aquilo que nós estamos o quê? Aprendendo, ouvindo, vendo. Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 7, veja lá, e eu quero encerrar com isso, Mateus capítulo 7, versículo 24, ele vai dizer, pois todo aquele, presta atenção, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, presta atenção, irmãos, ouve as palavras de Cristo e as o quê? Pratica. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja que Jesus Cristo está falando aqui de estabilidade o quê? Espiritual. Estabilidade espiritual está diretamente, proporcionalmente relacionado àquilo que nós aprendemos e àquilo que nós praticamos na vida cristã. E aí ele diz, claramente aí, sopraram, que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Como é que você tem firmeza? Como é que você tem habilidade espiritual?
quando você pratica aquilo que você está aprendendo de Jesus, quando você tem uma vida de obediência à palavra de Deus, aí você tem o quê? Estabilidade. Pode vir o que vier, pode acontecer o pior escândalo dentro da igreja, você está firmado na rocha que é Cristo. Tem muitos crentes que, olhando para os pecados dos pastores, olhando para os pecados das pessoas, dos líderes da igreja, eles dizem, eles se tornam instáveis, descomprometidas na fé. Mas o que Paulo está nos chamando, nos exortando nessa tarde: portanto, meus irmãos amados, deste modo, permanecei firmes no Senhor. Pode vir o que vier, pode acontecer o que tiver de acontecer, nós estaremos firmes no Senhor. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui diante de Ti, e o Senhor sabe da nossa fragilidade, o Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor sabe que nós somos pó, e qualquer coisa que aconteça de desagradável na vida cristã, muitas vezes o inimigo usa isso para nos desanimar, para nos desestabilizar, para tentar fazer-nos retroceder, desistir. Mas, Pai, repreende tudo isso no nosso coração nessa tarde. Aplica essa palavra no nosso coração, Senhor. Venha sarar todas as feridas, venha tirar todas as desilusões, todas as mágoas, todas as amarguras, ressentimentos do nosso coração, Senhor. Lava o nosso coração nessa tarde, limpa a nossa mente, e que nós sejamos crentes firmes no Senhor. Firmes no Senhor. Essa é a nossa humilde oração, no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor.